Espírito Santo. Hoje, sábado, 4 de abril de 2026, nós estamos aqui na PDC, celebrando o culto das sombras. E nesta noite, nós relembraremos as 7 últimas palavras de Jesus na cruz. E é um culto onde nós refletimos sobre a dor do nosso Senhor. Ontem, sexta-feira, às 3 horas, nós lembramos que Ele morreu na cruz. E antes da sua morte, antes da última sua palavra, Ele proferiu 6 outras. E esta noite, esse culto das sombras tem essa finalidade, esse propósito, que jamais esqueçamos que Ele sofreu, que Ele foi crucificado, que Ele morreu. Mas amanhã, domingo, às 6 horas, nós estaremos aqui para celebrarmos o culto da ressurreição. Ele está morto, mas amanhã nós celebraremos a sua ressurreição. Onipotente Deus, que vês todos os corações, conheces todos os caminhos, e para quem em segredo algum está oculto, purifica nossos corações e pensamentos com a inspiração do Teu Espírito Santo, para que Te amemos com perfeição e dignamente glorifiquemos Teu santo nome, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu Ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, um abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então esse meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar
Meus irmãos, nós estamos aqui na paróquia Deus Conosco e desde quinta-feira, que nós, aliás, desde domingo, dia 29 de março, que nós estamos celebrando a Semana Santa. Nesse domingo passado, aqui nós estávamos, naquele domingo de Ramos, e celebrando a entrada de Jesus em Jerusalém, naquela que foi a sua última semana de vida, mas no final ele ressuscitou. Quinta-feira nós aqui voltamos na PDC e tivemos uma grande celebração linda com o lava-pés e a ceia judaica e depois a Eucaristia. Quinta-feira, tudo isso. Sexta, nós relembramos em nossos lares a morte de Jesus, por volta das 3 da tarde. E hoje, sábado, nós estamos aqui para este culto das sombras. E quero chamar a sua atenção, será um culto extremamente direto, simples, sem aquela alegria que é comum da paróquia Deus Conosco, mas um culto para refletir. Jesus ali, agonizante, profere 7 palavras que têm tanto significado nas nossas vidas. E hoje, a nossa igreja, através dos pastores e os seus ministros, vão relembrar em 7 reflexões sobre estas 7 últimas palavras. Teremos o ministro Mateus aqui na ponta, a ministra Lidiane, ministro José Ricardo, o reverendo Jairo, ministro Olívio, o ministro Evaldo e o ministro Manuel. E o nosso louvor, que está aqui representado por Bárbara, Otacílio, Edna, Carol e Glebson na bateria. Fique atento a essas palavras de Jesus na cruz. Teremos mais um louvor e depois o ministro Olívio será o leitor desta noite, lendo as 7 últimas palavras e convidando cada ministro para trazer a sua reflexão. Louvemos. Um plano para salvar, um pacto para selar, silêncio nos céus, resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano
mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. Leitura do Evangelho do Senhor, segundo Lucas, capítulo 23, de 34 a 46. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo, se é Cristo Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre, diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: você não é Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Já era quase meio-dia e trevas cobriram toda a terra às 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, expirou. Vamos ouvir neste momento reflexão sobre a primeira palavra de Jesus. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração. Ó, dai-me forças pra continuar, guardando tua promessa em oração. Firme, ó Deus, está em meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça
ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Boa noite, meus irmãos. Meu nome é Ricardo, eu sou ministro comissionado aqui da PDC. E a palavra que eu vou falar para vocês hoje é: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus tinha sido julgado e condenado sem culpa, condenado a uma morte de cruz. A cruz era uma das condenações mais extremas de Roma. Ela era feita para quem era rebelde, escravo e fugitivo. Ela causava uma morte muito lenta, dolorosa e pior, pública, para que todos vissem que aquele condenado estava morrendo daquela forma. Jesus estava pregado na cruz nesse momento. Rasgaram as suas vestes e sobre ela lançaram sorte. O Salmo 22 diz assim: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Neste momento, meu irmão, Jesus diz: perdoa-lhes. Aqui ele se dirige direto ao Pai, mesmo diante de tanta dor e sofrimento, ele está intercedendo por nossos pecados. Como homens, meus irmãos, merecemos toda a condenação, mas todos os pecados foram atribuídos a ele. Mas Jesus, nesse momento, nos oferece o perdão, mesmo sendo injustamente executado. Ele demonstrou amor, levado como um cordeiro ao matadouro, e assim nos amou. Mateus, no seu evangelho, disse: amai uns aos outros, amai os vossos inimigos e orai pelos que o perseguem. Meus irmãos, Jesus não apenas ensinou isso, mas ele viveu isso na cruz. Ele amou os que lhe matavam e orou pelos que lhe perseguiam. Mas continuando, ele disse: porque não sabem o que fazem. E esta frase revela uma dimensão espiritual imensa. Naquele momento de crucificação estava líderes religiosos, autoridades políticas, soldados romanos e todo um povo influenciado contra ele. Estavam executando um homem, mas não sabiam que estavam crucificando o Filho de Deus. Isaías 53 disse no seu livro: ele intercedeu pelos transgressores. Já Paulo de Tarso falou: se o tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. E João afirma no seu evangelho: Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas porque o mundo fosse salvo por ele. Irmãos, Jesus estava na cruz e todos os nossos pecados foram lançados sobre ele. O Pai olha para aquela cruz naquele momento e vê um mundo cheio de pecados. E já que os pecados estão lá, ele agora tem que punir com algo que poucas pessoas ensinam ou proclamam: a ira de Deus. E a ira de Deus nada mais é do que a resposta ao pecado. E eu lhe pergunto agora: onde está o pecado? Em nós ou em Cristo na cruz? Claro que em Cristo na cruz. Assim o Pai derrama sua ira sobre o Filho, para destruir todo o pecado. Isaías falou: foi do agrado do Pai moê-lo até enfermá-lo, quando sua alma se puser por expiação dos pecados. Então, o próprio Pai executa o Filho, para mostrar o terror que o pecado é na vida do homem.
Deus odeia tanto o pecado que nem o próprio Filho poupou. Nossos pecados foram pagos naquele momento. E, meus irmãos, aquilo que aconteceu naquela cruz não foi um show de terror. Foi a maior demonstração de amor que o mundo já viu. Pela via dolorosa em Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz. Multidões queriam ver o homem condenado a morrer. E ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos ele foi, e em dor podia ver o homem condenado a morrer. Pela via dolorosa que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo em Senhor, e Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos ele foi, e em dor podiam ver o homem condenado a morrer. Pela via dolorosa que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo em Senhor, e Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Segundo a palavra de Jesus na cruz. Hoje estarás comigo no paraíso. Olá, meus irmãos. Meu nome é Mateus, sou ministro comissionado, ministro Mateus da PDC, e vamos trazer agora a reflexão nesse versículo agora que foi lido, e ainda hoje estarás comigo no paraíso. Nesse versículo, nesse contexto, há uma contestação inicial, né, por dos componentes ali daquela cena, né, daquela história que foi vivida, que eram os dois ladrões e Jesus que estava entre eles. Um deles, ele pergunta, né, para Jesus se ele não tinha poder, se ele é o Filho de Deus, de fato, por que não sair, né? Se ele não tinha poder para sair daquela cruz, porque ele, de fato, não saía e se libertava daquela situação. Mas ali havia um propósito, e Jesus não foi de encontro ao propósito de Deus, que estava ali também sendo, consumado naquela situação, naquela morte de cruz.
E aquela morte foi para me salvar e para salvar você também. O sangue, quando Jesus, como já foi dito, né, nessa noite, aquele sangue que foi derramado, né, naquela cruz, mediante aquele sacrifício doloroso, aquele sacrifício cruel, que naquela época era a pior morte, não, uma das piores mortes que se podia ter, mas que foi necessário que o Cordeiro de Deus, aquele homem, né, Jesus, que também era Deus, foi enviado para que aquilo de fato fosse consumado e a profecia fosse cumprida e que de fato a gente ganhasse de fato uma liberdade, né, uma vida a partir daquela morte. Jesus, quando o sangue dele é derramado, né, estava para ser derramado, ele vai pagar um preço pelo pecado que era meu e que era seu. Jesus, através daquele sacrifício naquela cruz, ele leva a gente a uma condição de que o pecador, através daquele pagamento ali, mediante sangue, ele pode ser liberto e não mais ser escravo do pecado. E Jesus, ele dá a nós, através daquele sacrifício, uma nova oportunidade de viver. E na palavra de Deus, ele vai dizer que ele quer misericórdia e não sacrifício. E encaminhando para esse versículo, de fato, a gente tem, como aquele homem teve, a possibilidade de ser salvo mediante aquele sacrifício. Aquele homem ali, ele entende que de fato, né, na situação dele não havia mais nada e realmente, muitas vezes, quem sabe até foi você um dia ou é você hoje que está vendo, não tinha mais salvação, não tinha mais caminho ali, ele ia morrer, mas não só pela situação de perigo e risco de vida, mas de fato uma transformação que veio de dentro. E ele pede, de fato, e ele de fato com o coração genuíno ali, pede para estar na presença de Deus e estar indo ao lugar onde o mestre iria. E Jesus nos dá, né, por meio desse sacrifício que nos trouxe a paz, como a própria palavra vai dizer, ele consegue, de fato, nos libertar de nós mesmos, dos nossos pecados, e nos encaminhar, né, para estar junto com ele no paraíso. Deus não quer palavras jogadas ao vento. Deus, ele quer, de fato, o arrependimento de coração. Ele quer que a gente queira estar na presença dele e que nosso coração seja completamente arrependido na presença do Pai, para que a gente encontre, né, e de fato, liberdade nele e possa entender que o nosso propósito de vida está ligado a ele. Com malfeitores morreu, por minha culpa
Terceira palavra de Jesus na cruz. Mulher, eis o teu filho, eis a tua mãe. Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando pela internet, este culto das sombras. Hoje, sábado santo, 4 de abril. Esta terceira palavra de Jesus na cruz, ela traz tantos significados, são tão profundos, que a gente poderia dizer tantas coisas. Mas algo que é muito significativo, que é preciso dizer, é que Jesus sabia muito bem qual era o preço que a sua mãe Maria, com a sua morte, sentiria. Jesus, mesmo ali na cruz, alguns minutos, para que pudesse então cumprir a sua missão de morrer pela humanidade, ainda teve a sensibilidade de um Deus que, diante da dor de uma mãe que observa o seu filho completamente exposto, crucificado, vilipendiado, torturado, com uma coroa de espinho, seus pés, suas mãos cravados, com cravos que traspassavam seus membros. E mesmo ali, naquele momento de dor e de tristeza, Jesus ainda tem um gesto de um verdadeiro filho. E sabendo que sua mãe, segundo a tradição, poderia sofrer algumas dificuldades por conta da tradição judaica, uma viúva e agora sem o seu filho para tomar conta dela. Jesus ali então olha para João, o único dos discípulos que não abandonou Jesus. Eram 12. E naquela sexta-feira de luto e de dor, Judas já tinha suicidado na quinta, restaram 11. E desses 11, apenas um acompanhou Maria de Cleófas, irmã de Maria, mãe de Jesus, e Maria Madalena. Ali no monte do Gólgota, do Monte da Caveira, eles enxergam Jesus agonizante, já perto de cumprir a fatal e insubstituível missão de ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E naquele ato de um gesto mais do que altruísta, Jesus olha para sua mãe e diz: mulher, eis aí o teu filho, João. João, eis aí a tua mãe. Quantos filhos hoje não têm o respeito devido à sua mãe? Quantos filhos matam seus pais? E infelizmente, quantos pais também matam seus filhos? E neste gesto da cruz, Jesus ali se preocupa com aquela que o amamentou, que o educou, que sofreu, e ao mesmo tempo, sendo mãe, decide tomar a decisão de obedecê-lo. E tanto é que no primeiro milagre de Jesus, nas bodas de Caná, ela chega para Jesus e diz: o vinho acabou. E Jesus diz: mulher, ainda não é chegada a minha hora. E muita gente não entende essa expressão de Jesus, mulher, como se fosse algo pejorativo. Mas quando Jesus a chama de mulher, ele está dizendo que ela era uma mulher honrada, uma mulher casada. E ele deixa muito bem claro para todos que estavam ali ouvindo e vendo, que ele tinha um profundo respeito por sua mãe. Esse é Jesus de Nazaré. E nesta noite, neste culto das sombras, nesse sábado, 4 de abril, sabe o que é que eu
aprendo e o que nós podemos aprender com essa terceira palavra de Jesus é: honra teu pai, honra tua mãe, para que os teus dias sejam longos. E esta é a palavra que fica daquele Filho de Deus, como diz o próprio João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a reflexão da terceira palavra de Jesus na cruz. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Quarta palavra de Jesus na cruz. Meu Deus, por que me abandonaste? Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz. Ministro comissionado Evaldo Silva. O Evangelho nos diz que desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Era como se a própria criação participasse daquele momento. O céu se escurece, a luz se retira, a terra mergulha em trevas. E então, por volta das 3 horas da tarde, Jesus levanta sua voz e clama: meu Deus, por que me abandonaste? Essas palavras não surgem do nada. Jesus está citando as Escrituras. Esse clamor ecoa no início do Salmo 22, escrito séculos antes por Davi.
meu Deus, por que me abandonaste?" Esse salmo descreve com impressionante precisão o sofrimento do Messias. Fala da zombaria dos inimigos, fala das mãos e dos pés feridos, fala da repartição das vestes. Tudo aquilo que estava acontecendo diante da cruz já havia sido anunciado nas Escrituras. Portanto, naquele momento de dor, Jesus não apenas expressava sofrimento, ele revela que o plano de Deus está se cumprindo. Nada na cruz aconteceu por acaso. Ali se cumpria o propósito eterno de Deus para salvar a humanidade. Mas existe algo ainda mais profundo nesse clamor. Naquele momento da cruz, Jesus carrega sobre si o peso do pecado do mundo. Aquele que não conhecia pecado assume sobre si a culpa da humanidade. Ele toma sobre si aquilo que nos separava de Deus. E por causa disso, Jesus experimenta a profundidade da solidão espiritual que o pecado produz. O abandono que era nosso, ele toma sobre si. A separação que era nossa, ele suporta em nosso lugar. Ele entra na escuridão da cruz para que nós pudéssemos viver na luz da graça. Estamos acostumados a experimentar o abandono humano. Pessoas falham, amigos se afastam, relacionamentos se quebram. Infelizmente, o ser humano, muitas vezes podemos esperar abandono. Mas de Deus esperamos presença, esperamos consolo, esperamos socorro na hora da angústia. E é justamente por isso que o clamor de Jesus na cruz nos toca tão profundamente. Porque ali o Filho de Deus entra na experiência mais dolorosa da condição humana, a sensação de estar sozinho diante do sofrimento. Mas mesmo neste momento, algo extraordinário acontece. Jesus ainda diz: meu Deus. Mesmo em meio à dor, ele continua se dirigindo ao Pai. Há sofrimento, mas também há confiança. Há escuridão, mas também há fé. E o próprio Salmo 22, que começa com um grito de abandono, termina com uma declaração de esperança e vitória. Assim também acontece com a cruz. Aquilo que parece derrota se tornou vitória. Aquilo que parecia abandono se tornou redenção. Aquilo que parecia o fim se tornou o caminho da reconciliação entre Deus e a humanidade. Naquela tarde escura no Calvário, o Filho de Deus tornou sobre si aquilo que era nosso. Ele carregou nossa culpa, ele suportou nossa separação, ele enfrentou a escuridão do pecado, para que hoje pudéssemos nos aproximar de Deus, para que hoje pudéssemos conhecer o perdão, para que hoje pudéssemos viver reconciliados com o Pai. Nesta quarta palavra da cruz, contemplamos o momento mais profundo do sofrimento do nosso Senhor. O inocente carrega a culpa, o santo suporta o pecado, o filho experimenta a solidão da cruz. Mas esse sofrimento não foi em vão, foi o preço da nossa redenção, foi o caminho da nossa salvação.
Essa é a reflexão da quarta palavra de Jesus Cristo na cruz. Podia ter rejeitado, mas não rejeitou. Então assim foi levado ao lugar de muita dor. Crucificaram, pregaram suas mãos, chicotearam, o sangue caía no chão. Mas ele não reclamou, ele não reclamou, ele só perguntou, em alta voz gritou. Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que desamparastes teu filho? Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que desamparastes teu filho? E eis que o véu se rasgou, a terra tremeu, algo acontecia entre a terra e o céu. O véu se rasgou e o povo assim falou: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Oh, 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 verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Oh, verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Quinta palavra de Jesus na cruz. Tenho sede. Graça e paz, igreja. Me chamo Lidiane Gomes e sou ministra comissionada aqui da paróquia Deus Conosco. Vim falar sobre a quinta palavra de Jesus na cruz. Tenho sede. Em João 19:28, Jesus sabia que a sua missão havia terminado e, para cumprir as Escrituras, disse: estou com sede. Cristo não tem muito tempo de vida. As sombras que envolviam o Calvário desapareceram e a luz do sol começa a brilhar novamente. De repente ouvimos seu lamento: tenho sede. E os soldados colocam um pouco de vinagre em seus lábios. Quando Jesus diz: tenho sede, ele está revelando o seu lado humano, a sua humanidade. Fez-se homem para alcançar-me. Deus se fez homem e na cruz do Calvário sentiu abandonado por seus melhores amigos, traído pelos seres que mais amava. Jesus estava sofrendo as dores reais e físicas da tortura da crucificação. O clamor "tenho sede" não foi somente o grito da necessidade humana de Cristo, mas foi também seu grito de vitória. Vamos pensar. Um atleta que participa de uma corrida e que está com os olhos fixos na meta, não se lembra da dor nem da sede naquele momento da corrida. Somente quando atinge seu objetivo é que as necessidades físicas passam a ter importância. Na cruz do Calvário, meu irmão e minha irmã, Jesus tinha uma meta: salvar a humanidade, salvar o ser humano. E Jesus superou a dor, a fome e a sede. Tenho sede. Nesta quinta palavra,
confessa o seu maior tormento físico, a sede. Tanto sangue perdeu que estava desidratado. Ele, que é a água da vida, agora pede um pouco de água para aliviar a sua sede. Seu grito é a soma de todos os gritos de todos os homens sedentos, que através da história pedem justiça, liberdade e amor. A samaritana, ele diz: mulher, dai-me de beber. Agora, quando encerra a viagem da vida, cansado e sedento, reclinando na cruz, poço sem fundo de amor e sofrimento, Cristo torna a pedir água a todos os homens. Tenho sede. Jesus entregou tudo por amor, meus irmãos. Mesmo sofrendo, seu coração continuava voltado para a humanidade. Sua sede revela o quanto Deus deseja se relacionar conosco. Tenho sede. Essa foi a 5ª palavra de Jesus na cruz. De cruz se ergueu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar, uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. 6ª palavra de Jesus na cruz. Tudo está consumado. Graça e paz, meus irmãos. Eu sou Manuel Oliveira, ministro aqui na paróquia Deus Conosco. E eu vou falar a reflexão sobre tudo está consumado. Em João 19:30, fala assim: ele tomou vinagre e disse: tudo está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Meus amados, a primeira palavra falada por Cristo foi dirigida a todos. A segunda palavra para um ladrão. A terceira palavra foi para outra e outro. A quarta palavra foi para seu Deus. A quinta palavra foi para Ele mesmo. E a sexta palavra é para tudo. A sexta palavra revela a satisfação, até uma certa sensação de triunfo pelo dever cumprido. É quase uma prestação de contas. A vontade do Pai
encontrou a vitória em vossa vida. Paixão e morte de Jesus. O cálice transbordou e daqui a pouco o véu do templo se rasgará de alto a baixo. Muitos pensarão que chegou o juízo final. Sim, chegou o fim dos tempos. Vivemos agora um novo tempo. Cada dia que nasce para nós é um sinal de uma nova esperança. Graças ao vosso empenho em levar tudo à consumação. Em cada minuto de sua vida, Cristo cumpriu o programa estabelecido pelo Pai. Submeteu-se ao Pai, nunca aos poderes desse mundo. Manifestou ao Pai a sua insegurança nesse momento de trevas, mas deixou que a vontade paterna prevalecesse. E ele falou: se for possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, Pai, não faça a minha vontade, mas a tua vontade. A vontade do Pai era a sua vontade, e ele cumpriu tudo até a consumação. Resistiu todas as tentações sem vacilar, obediente até a morte de cruz. Meus amados, eu vou explicar um contexto de quando Cristo falou: tudo está consumado. A palavra em grego é tetelestai. E essa palavra, no tempo que Cristo proferiu na cruz, tinha 4 contextos. O primeiro contexto, comercial, dívida paga. Funcionava como um carimbo em um documento de dívida para indicar a quitação total do valor devido. Implicava a extinção completa da obrigação financeira sem qualquer saldo remanescente. Na esfera judicial penal, pena cumprida, usada para assinalar que o prisioneiro havia cumprido integralmente sua sentença. Representava a ausência de condenação remanescente, deixando a pessoa livre da penalidade adicional. Um terceiro é num canteiro de obras. A obra está concluída. Empregado para declarar que um projeto ou uma obra chegou ao seu término. Sinalizava que o trabalho requerido foi finalizado conforme o planejado ou escopo estabelecido. E no quarto contexto religioso, rito encerrado. Indicava que as obrigações rituais foram plenamente realizadas. Denotava a conclusão de exigências cultuais ou cerimônias sem pendências. Quando Cristo pronunciou tetelestai na cruz, essas palavras têm 4 sentidos integrados ali na cruz. O comercial, a dívida do pecado está paga. Jesus afirma o pagamento completo da dívida do pecado, anulando a minha e a sua culpa. Na esfera judicial, a sentença do prisioneiro, eu cumpri, né? Ele assume completamente a penalidade que cabia aos prisioneiros, nós, pecadores, removendo as nossas condenações. Na obra, a obra que me enviaste para fazer está concluída. Confirma a conclusão da missão recebida do Pai, abrangendo todo o propósito de sua encarnação e ministério. Religioso, o sacrifício necessário já está consumado. Declara a consumação do sacrifício exigido, encerrando as obrigações rituais necessárias à reconciliação. Jesus cumpriu tudo, não faltou nada. A obra da redenção foi completa. Tetelestai, tudo está consumado. Essa é a reflexão. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar, me deu uma nova chance. Eu vou
Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Sétima palavra de Jesus na cruz. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Graça e paz, igreja. Eu sou o reverendo Jairo Batista e vou falar sobre a sétima e última palavra de Jesus na cruz. Já era mais ou menos meio-dia e uma escuridão cobria toda a região, até 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar, a cortina do santuário do templo rasgou-se ao meio. Então Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isto, morreu. O sol parou de brilhar por ordem do Criador. Está suspensa a luz do mundo. Os humanos têm que se deparar com a própria trevas. Não há mais sol, porque o verdadeiro sol não brilha mais. Ele havia dito: eu sou a luz do mundo. Agora diz: eu participo da escuridão que vocês mesmos escolheram. Jesus morre por nós e tudo se apaga. O símbolo da lei, o véu do santuário do templo parte-se ao meio. Não há mais lei, a não ser a lei do amor. Rompe-se todas as seguranças humanas. Não se pode mais apelar para nenhuma instituição. Jesus grita novamente, mas agora grita como criança, confiante e feliz nos braços de Deus Pai. Mais uma vez, a última ressoa e suave da sua palavra: Abba, Pai. Foi sua primeira palavra: Pai, estou aqui. E a sua última palavra: Pai, retorno a ti. Sempre contigo estou, sempre contigo estarei. Nas tuas mãos entrego o meu espírito, sua vida vitoriosa, seus atos vitoriosos. Tudo foi um resultado de uma vida de dependência do poder do Pai. Que diferença da vida de autossuficiência que às vezes nós vivemos. Com esta última palavra de Jesus, Ele nos convida ao amor e à esperança. Este grito é o grito da humanidade diante do limite da angústia e de suas limitações.
Tudo pode cair ao nosso redor. Se confiamos no Senhor, não seremos confundidos em meio aos destroços. Jesus morre tranquilo, porque sabe que a obra do Pai não fracassará. Ao longo da história, muitos homens e muitas mulheres acolheram suas propostas de um reino baseado no serviço e no amor. E apesar das contradições da história, das traições e das fraquezas humanas, seu ensinamento será sempre novo e Jesus agora está nos braços do Pai. Amém. Teu sangue leva-me além a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Meus irmãos, sábado santo, e nessa sexta-feira, às 3 horas, Jesus morreu. A luz do Filho de Deus, Ele que disse: eu sou a luz do mundo, apagou. O mundo está em trevas. Durante 3 dias houve trevas na terra. E durante esses 3 dias, Jesus esteve na mansão dos mortos, no Hades. E nós queremos chamar sua atenção para este momento do final deste culto das sombras, especialmente nesta leitura que faremos agora.
Evangelho do Senhor, segundo João, capítulo 20, de 1 a 10. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho ali, mas não encontrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Neste momento final desse culto das sombras, todos nós que estamos aqui, o clero, os ministros, nós vamos repetir este gesto feito por Jesus. E isso é muito significativo. Hoje é sábado, 4 de abril, mas amanhã, domingo, às 6 horas da manhã, nós estaremos aqui de volta para celebrarmos o culto da ressurreição. E esse texto lido pelo ministro Olívio, ele nos dá a esperança e um gesto lindo de uma tradição judaica. Quando você convidava alguém para ficar em sua casa, e aquela pessoa então ficava em um quarto que você cedia, o famoso quarto de hóspede. E quando você ia no quarto para arrumar, e que você visse que os lençóis eles não estavam dobrados, é que a pessoa voltaria. E o dono da casa então dobrava, arrumava o quarto, porque aquele hóspede já tinha ido, ou seja, ele tinha ido embora. Porém, quando o dono da casa acordava e entrava no quarto de hóspede e via que os lençóis estavam dobrados, aquilo significava que ele voltará, que aquele hóspede voltaria. E foi exatamente isso que Pedro viu ali no túmulo de Jesus, quando ele chega, depois de João, claro. Aqueles lençóis estavam dobrados, que cobria especialmente a face de Jesus. E isso era um sinal que ele voltará. Durante toda esta semana nós celebramos a Páscoa, Domingo de Ramos, o Lava-Pés, Ceia Judaica, hoje o culto das sombras, amanhã de manhã às 6 horas o culto da ressurreição e amanhã de noite o culto de Páscoa, um culto alegre, feliz. Mas nós queremos reproduzir nesse momento o que fez Jesus de Nazaré. É nesse momento que eu quero convidar todos os irmãos aqui presentes, e nós vamos tirar as nossas vestes e vamos dobrá-las e colocá-las nesta cadeira, significando que Ele voltará. Maranata, Ele voltará. Jesus de Nazaré, Ele voltará. Vamos todos, nesse momento, reproduzir este gesto de Jesus.
com estes gestos, colocando as nossas vestes sobre esta cadeira, nós queremos assim reproduzir o mesmo que Jesus fez. Ele voltará. E quando Ele voltar, nós queremos, se ficarmos ainda aqui, nós queremos subir com Ele. Nós queremos ir ao encontro do Senhor. Maranata. E é tão significativo que eu gostaria tanto que eu pudesse viver esse momento, mas nenhum de nós aqui sabemos quando será. Nem Ele mesmo sabe. Mas o importante é que nós estamos juntos. Nós estamos juntos. Nós estamos de mãos dadas, esperando Jesus de Nazaré. Amanhã é domingo. Não se preocupe, Ele ressuscitará. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E como estamos na Semana Santa, diremos o Ide sem o Aleluia. Mas amanhã, domingo de Páscoa, nós gritaremos Aleluia. Ide na paz de Cristo. Sede corajosos e fortes no testemunho do Evangelho entre os homens. Servi ao Senhor com alegria no poder do Espírito Santo. Vê os cravos nas mãos.